Olá pessoal, aqui é o professor Gambir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos complementar o estudo das propriedades dos limites e calcular mais limites. Tá? Então nós vamos complementar a propriedade do limite do quociente de duas funções. Ó. Nós vimos na aula anterior que o limite de uma divisão de duas funções é igual à divisão entre o limite de cada função. Tá? E nós resolvemos alguns limites aqui e chamando a atenção que o limite de g de x tem que ser diferente de zero. Então, o que vai acontecer? Agora nós vamos ver situações em que o limite da g aqui embaixo dá zero. Tá? Veja, nunca dividirás por zero. Então, vamos ver o que acontece. Tá? Então, pode ocorrer três situações. A primeira situação a gente já viu, é quando o limite da g de x, quando x tende a é diferente de zero. Então, se aqui embaixo dá diferente de zero, tá? Qualquer número lá em cima dividido por um número diferente de zero, sempre vai dar um número real. Então, nós usamos a substituição direta, sem problema nenhum. Coisa que a gente já fez na primeira aula. Agora a segunda situação é quando o limite da f for diferente de zero e o limite da g for igual a zero. Tá? Então em cima vai dar diferente de zero, vai dar um número diferente de zero e embaixo vai dar zero. Tá? Quando isso aqui acontece, pode dar três tipos de resultado, ou mais infinito, ou menos infinito, ou não existe. Tá? Apesar que mais infinito, né, infinito não é número. Né? Então dizer mais infinito significa está tendendo a algo tão grande quanto eu queira, mas positivo. Esse tão grande quanto eu queira não é limite, né? Não está tendendo a um número. A mesma coisa aqui, menos infinito. Está tendendo a algo tão grande quanto eu queira, mas negativo. Tá? Então, na verdade, né, dizer que o limite é infinito, na verdade, o limite não existe. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó, tá? Quando isso acontece, nós temos que analisar os limites laterais. Tá? Então, toda vez que vocês vão fazer uma substituição direta, que é a primeira coisa que faz, e ao fazer a substituição direta, deu um número diferente de zero dividido por zero, vocês têm que abandonar isso aqui e analisar os limites laterais. Por exemplo, aqui o limite, quando x tende a 2, de 1 sobre x menos 2. Se eu substituir direto aqui, vai dar 1 sobre zero. Número diferente de zero dividido por zero. Então, vamos achar os limites laterais. Ó. O limite quando x tende a 2 pela esquerda, de 1 sobre x menos 2, vamos fazer o seguinte, ó, vamos substituir esse x pelo 2 menos ali, ó, tá? E vamos analisar com calma isso aqui. Ó. Esse 2 menos aqui significa que aqui eu tenho um número cada vez mais próximo de 2, mas menor que 2. Então vamos analisar dois aspectos aqui. Primeiro, se aqui está se aproximando de 2, está se aproximando de 2, então essa subtração aqui está se aproximando de zero. Certo? Então, aqui se aproximando de 2, está se aproximando desse número. A subtração, então, está tendendo a zero. Não é zero, mas está tendendo a zero. E outro aspecto aqui, ó. Os números que estão aqui, ó, estão à esquerda de 2. Então, são números menores que 2. Então, se aqui eu sempre tenho um número menor que 2, essa subtração vai dar sempre negativo. Então, no geral, eu posso dizer que aqui embaixo está se aproximando de zero, mas por valores negativos. Então, vou representar assim, ó, 1 sobre 0 menos. Tá? Então, aqui está tendendo a zero por valor negativo. Então, eu tenho mais 1 dividido por um número negativo. Ó. Mais com menos vai dar menos. Então, já sei que a resposta é negativa. Agora, o que acontece se eu divido 1 por um número cada vez menor, aqui tendendo a zero? Por exemplo, 1 dividido por 1, 1 dividido por 0,1, 1 dividido por 0,01, 1 dividido por 0,001. Tá? Vocês podem substituir na calculadora para ver. Então, vocês vão ver que o resultado vai ficar sempre maior, vai ficar 10, 100, 1000 e assim por diante. Tá? E negativo. Então, isso aqui está tendendo a menos infinito. Isso aqui, né, quanto mais me aproximo de zero, maior vai ficando o número. Então, isso vai ficando tão grande quanto eu quero. Certo? Veja, análise detalhada tem que fazer no limite. Né? Agora, o limite quando x tende a 2 pela direita. Tá? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos substituir ali o 2 mais. Então, se aqui está tendendo a 2, essa subtração está tendendo a zero, como lá em cima. Só que aqui os valores aqui são maiores que 2. Então, essa subtração aqui está tendendo a zero, mas por valores positivos. Tá? Então, vou representar assim, ó. Tá? Eu tenho 1 dividido por um número muito pequenininho, mas positivo. Então, mais com mais vai dar mais. E como eu estou dividindo 1 por um número cada vez menor, o resultado fica cada vez maior. Então, tende a infinito e positivo. Tá? Então, veja, pela esquerda vai para menos infinito e pela direita vai para mais infinito, tá? O limite não existe, pois eles são diferentes.
Então, o limite de 1 sobre x menos 2 quando x tende a 2 não existe. Apesar de que cada um desses aqui também não existe, né? Porque infinito não é número, não está tendendo a número. Veja o gráfico dessa função, ó, da função 1 sobre x menos 2. Ó. Veja no 2 aqui, ó, quando a gente substituiu por 2, né, o 2 não faz parte do domínio, né, ele não tem ponto, não tem imagem para ele. Ó. Mas quando eu me aproximo pela esquerda do 2 aqui, ó, a função vai para menos infinito, que é o que aconteceu aqui. Ó. Quando eu me aproximo pela direita do 2, a função vai para mais infinito. Tá? Como aconteceu aqui. Quando eu digo a função, eu estou dizendo o valor do y, tá, gente? Y é igual a f de x, não pode esquecer isso. Tá? Continuando, ó, b, ó, tá? Limite de 1 sobre x menos 2 ao quadrado quando x tende a 2. Então, primeira coisa, vamos fazer a substituição direta. Ó. Substituir x por 2. 2 menos 2 dá 0 e 0 ao quadrado dá 0. Então, eu tenho um número diferente de 0 dividido por 0. Tem que fazer os limites laterais. Então, o limite quando x tende a 2 pela esquerda do 2, de 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Como no exemplo A, vamos substituir o x por 2 menos aqui. Ó, tá? Então, o que vai acontecer? Tá? Esse resultado aqui dentro a gente já fez antes, ó, 2 menos. Né? Estou tendendo a 2, então essa subtração está tendendo a 0. E como aqui são valores menores que 2, isso aqui tende a 0 pela esquerda, 0 negativo. E está ao quadrado, então vai ficar 1 sobre tendendo a 0 negativo ao quadrado. Mas aqui esses números negativos ao quadrado vão ficar positivos. Então vai ficar 1, né, dividido por um número muito pequenininho positivo. Tá? E isso vai tender a mais infinito, que a gente já viu no exemplo A. Tá? Agora o limite quando x tende a 2 mais. Então vamos substituir 2 mais. Então, se aqui está tendendo a 2, essa subtração está tendendo a 0. E como aqui é maior que esse 2 aqui, são à direita do 2, essa subtração é positiva. Então, eu tenho 1 sobre 0 mais ao quadrado. Ora, ao quadrado vai continuar positivo. Né? E 1 dividido por um número muito pequenininho positivo, mais com mais dá mais, né? E vai ficar cada vez maior, infinito. Logo, né, o limite quando x tende a 2 de 1 sobre x menos 2 ao quadrado é mais infinito. Porque aqui está indo para os dois estão indo para mais infinito. Tá? Então, agora eu posso dizer que tanto pela esquerda quanto pela direita está tendendo a algo tão grande quanto eu queira positivo. Tá? Mas o limite não existe. Então, é isso que acontece. O gráfico de 1 sobre x menos 2 ao quadrado é esse aqui. Ó. Veja que ele não existe no ponto 2. O 2 não tem imagem para ele. Mas quando eu me aproximo pela esquerda do 2, a função, ó, tende a mais infinito. Os valores de y tendem a mais infinito. E quando eu me aproximo pela direita do 2, a mesma coisa. A função tende a mais infinito. Barbadinha. Tá? Agora vamos ver o exemplo C. Ó. O limite de menos 1 sobre x menos 2 ao quadrado quando x tende a 2. É o mesmo aqui, só que aqui é negativo. Se eu fizer a substituição direta, ó, no 2, ó, vai ficar 1 sobre 0. É um número diferente de 0 dividido por 0. É menos 1 sobre 0. Tá? Então, limite lateral. Limite quando x tende a 2 pela esquerda. Eu vou substituir o x aqui por 2 menos. Ó. Então, essa análise aqui a gente já fez. Né? Isso aqui vai tender a 0 menos. Ó. 0 menos. Só que tem esse menos aqui. Ó. E 0 menos ao quadrado vai ficar positivo aqui. Ó. Tá? Positivo. Então, eu tenho... Né? Menos 1 dividido por um número muito pequenininho positivo. Então, menos com mais vai dar menos, né? E dividir por um número muito pequenininho vai ficar muito grande. Então, vai para menos infinito. Certo? E o limite quando x tende a 2 pela direita de menos 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Vamos fazer a mesma coisa aqui lá. Ó. Essa subtração aqui tende a 0, mas como aqui é maior que 2, ela tende a 0 pelo lado positivo. 0 mais. E 0 mais ao quadrado é 0 mais. Então, tenho menos 1 sobre 0 mais. A mesma coisa que lá. Tá? Tende a menos infinito. Tá? Logo, né, o limite, quando x tende a 2 de menos 1 sobre x menos 2 ao quadrado, é menos infinito. Na verdade, o limite não existe. E o gráfico, ó, tá? É o inverso daquele lá, né? Ele vem para baixo. Ó. Quando eu me aproximo de 2 pela esquerda, ele tende a menos infinito. Aí, quando me aproximo de 2 pela direita, também tende a menos infinito. Tá? Barbadinha. Tá? Terceira situação, ó, quando o limite da f de x, quando x tende a é zero, e quando o limite de g de x, quando x tende a também é zero. Então, esse é o caso, temos 0 dividido por 0. Tá? Então, 0 dividido por 0 em matemática recebe o nome de indeterminado.
E isso aqui nunca pode ser resposta em matemática. A gente sempre tem que evitar isso aqui. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Tá? Nada se pode afirmar sobre o limite do quociente de duas funções, quando dá zero sobre zero, pois ele pode assumir qualquer valor real ou não existir. Por isso que ele é indeterminado. Eu não consigo determinar qual é o valor, porque pode dar infinitos resultados aqui. Então, o que a gente faz? Nós devemos modificar a fração, ou a função que deu isso aqui, que originou isso, obtendo uma fração ou uma expressão equivalente, evitando a indeterminação. Tá? Então, a gente vai usar artifícios matemáticos, algébricos, para modificar, né, o f de x sobre g de x, para evitar o zero sobre zero, e aí calcular o limite. Tá? Só uma observação aqui, ó, tá? Na matemática existem 7 formas ou expressões indeterminadas. Uma delas é aquela ali, ó, tá? O zero sobre zero. Outra é infinito dividido por infinito. Outra é zero vezes mais ou menos infinito, tá? Ou mais ou menos infinito vezes zero. Infinito menos infinito, zero na zero, 1 no infinito e infinito na zero. Tá? Nós vamos ver situações aqui mais particulares de zero sobre zero e infinito sobre infinito. Tá? Quando vocês estudarem derivada, vocês vão estudar todas elas, tá? Todas essas 7 aqui numa outra visão, né? Usando derivada, a regra de L'Hopital. Tá? Então vamos ver aqui. Ó. O limite quando x tende a 2 de x2 menos 4 sobre x menos 2. Então, como eu disse, a primeira coisa que a gente faz é substituição direta para ver o que dá. Isso aqui dá para fazer de cabeça. Ó. Se x é 2, ó, 2 ao quadrado é 4, 4 menos 4 é 0, e 2 menos 2 é 0. Então, eu tenho 0 sobre 0, indeterminado. Então, eu tenho que modificar isso aqui. Como é que a gente vai modificar? Veja que x2 menos 4 é uma diferença de 2 quadrados. Eu posso fatorar, então vai ficar limite de x mais 2 vezes x menos 2 sobre x menos 2. Tá? E como o x tende a 2, o x não é 2, então essa subtração aqui, ó, não é zero. Então, na verdade, se x tende a 2, eu não estou dividindo por zero. É próximo de zero, mas não é. Então, eu posso simplificar isso aqui. Simplificar é o mesmo que dividir x menos 2 por x menos 2. Tá? Então, é essa modificação que a gente faz. Ó. Simplifiquei e obtive uma equivalente a essa fração. Claro, com exceção do ponto 2. Tá? Então, é o limite de x mais 2 quando x tende a 2. Agora, usa a substituição direta. 2 mais 2 é 4. Tá? Então, esse é o mecanismo de fazer. Para evitar o zero sobre zero. Letra B. Ó, o limite quando x tende a menos 5, de x mais 5 sobre x2 menos 25. Se eu fizer a substituição direta, ó, mentalmente, ó, menos 5 mais 5 dá 0. Menos 5 ao quadrado é 25, menos 25 dá 0. Então, 0 sobre 0. Então, eu tenho que evitar. Veja que x2 menos 25, assim como x2 menos 4, é uma diferença de 2 quadrados. Dá para fatorar. Ó. X mais 5 vezes x menos 5. E como o x está tendendo a menos 5, ele não é 5, essa soma aqui não tende a 0. Então, eu posso simplificar o x mais 5. Tá? E aqui, ao simplificar, vai dar 1. Ó. Então, vai ficar o limite de 1 sobre x menos 5 quando x tende a menos 5. Aí eu faço a substituição direta. Ó. Tá? Então, menos 5 com menos 5 é menos 10. Então, fica menos 1 décimo. Tá? Barbadinha. O C, ó, limite de x2 menos 4 sobre x2 mais 2x quando x tende a menos 2. Fazendo a substituição direta. Ó. Se x é menos 2, ó, menos 2 ao quadrado é mais 4. 4 menos 4 dá 0. Então, dá 0 no numerador. Aqui, menos 2 ao quadrado é mais 4. 2 vezes menos 2 é menos 4. Então, 4 menos 4 dá 0. Então, também deu 0. Então, vamos evitar. Então, como é que a gente vai evitar? Veja que aqui o x2 menos 4 é uma diferença de 2 quadrados. Eu posso fatorar como lá em cima. E o x2 mais 2x tem o x, que é fator comum, que eu vou colocar em evidência. Então, vai ficar, ó, fatorando x2 menos 4, fica x mais 2 vezes x menos 2. E aqui, colocando x em evidência, fica x que multiplica x mais 2. Tá? Veja como aquela álgebra do ensino fundamental é importante agora. Né? Aqueles produtos notáveis e fatorações são fundamentais vocês lembrar disso. Tá? E agora eu posso simplificar o x mais 2, porque como o x tende a menos 2, ele não é igual a menos 2, eu posso simplificar, porque isso aqui não é zero. Vai sobrar então o limite de x menos 2 sobre x quando x tende a menos 2. E aí eu substituo. Ó. Fica menos 2 sobre menos 2 sobre menos 2. Menos 4 dividido por menos 2 dá mais 2. Barbadinha. O D, ó, limite de x2 menos x menos 6 sobre x2 menos 4x mais 3 quando x tende a 3.
Então, se eu substituir, ó, aqui dá para fazer até de cabeça. Ó, 3 ao quadrado é 9, 9 menos 3 é 6, 6 menos 6 é 0. Então, deu 0 no numerador. 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 3 é menos 12. 9 menos 12 é menos 3. Menos 3 mais 3 dá 0. Então, se eu fizer a substituição direta, dá 0 sobre 0. Então, nós temos que modificar. Então, vamos ter que fatorar isso aqui e fatorar isso aqui. E como é que a gente fatora agora isso aqui? Tá. Então, aqui existe um teorema, né? Quando ao substituir um valor num polinômio e der 0, é porque esse polinômio é divisível por x menos aquele valor que eu substituí. Tá? Então, ao substituir o 3 aqui no x2 menos x menos 6, tá? Deu 0. Então, isso significa que o x2 menos x menos 6 é divisível pelo x menos 3. Então, se eu dividir o x2 menos x menos 6 por x menos 3, eu vou encontrar o outro fator que é formado x2 menos x menos 6. Tá? Então, aqui, ó, vamos lembrar como é que se faz a divisão. Ó. Vamos dividir o x2 menos x menos 6 por x menos 3. É sempre o x menos o valor para o qual ele tende. Tá? Então, vou dividir por x menos 3. Então, lembrando da divisão, a gente coloca aqui os dois polinômios em ordem decrescente de grau, ó, grau 2, grau 1, grau 0, grau 1, grau 0. Aí eu pego o termo de maior grau daqui, que é o x2, e divido pelo termo de maior grau aqui, que é o x. Então, x2 dividido por x é x. Tá? E agora, que nem nos números, né? Eu dividi, né, e agora eu vou multiplicar lá para subtrair aqui. Só que esse x eu vou multiplicar pelos 2. Ó. Então, x vezes x dá x ao quadrado positivo. E aqui eu vou substituir, vou diminuir, ó, vai ficar menos x ao quadrado, embaixo do x ao quadrado. Termo semelhante embaixo do termo semelhante. E x vezes menos 3 é menos 3x. E como eu vou diminuir aqui, vai ficar menos 3x, vai ficar mais 3x. Tá? Então, agora eu vou reduzir os termos aqui. Ó. x2 menos x2 dá 0. E menos x mais 3x dá 2x. Tá? Agora eu vou baixar o menos 6. Ó, e vou continuar a divisão. Ainda dá para dividir. Ó. 2x dividido por x é 2. E aí esses 2 eu multiplico pelos 2. É sempre a mesma forma. Então, 2 vezes x dá 2x. Passa para cá, como eu vou diminuir, vai ficar menos 2x. Embaixo desse x aqui. 2 vezes menos 3 é menos 6. E menos, quando eu vou diminuir, vai ficar mais 6. Tá? Aí 2x menos 2x anula, menos 6 mais 6 anula. Então o resto é 0. Se o resto é 0 é porque eles são divisíveis. Tá? Logo, x2 menos x menos 6 fatorado é x menos 3 vezes x mais 2. Tá? A mesma coisa acontece aqui nesse polinômio de baixo. x2 menos 4x mais 3, quando eu substituir por 3, né, deu 0. É porque o x2 menos 4x mais 3 é divisível por x menos 3. Então, vamos fazer a divisão aqui. Ó. Tá? Então, x2 dividido por x, pega o maior grau daqui pelo maior, vai dar x. X vezes x dá x2 positivo, como eu vou diminuir aqui, vai ficar menos x2. X vezes menos 3 é menos 3x, passa para cá, mais 3x. Agora, x2 menos x2 anula, menos 4x mais 3x dá menos x. Aí baixa mais 3. Menos x dividido por x dá menos 1. Tá? E aí, menos 1 vezes x dá menos x. Como eu vou diminuir, vai ficar menos e menos. Vai ficar mais x aqui. E menos 1 vezes menos 3 é mais 3. Como eu vou diminuir aqui, vai ficar menos 3. Tá? E aqui vai cancelar esses dois, ó, e o resto vai ficar 0. Logo, o x2 menos 4x mais 3 fatorado é x menos 3 vezes x menos 1. Tá? Então, voltando para cá, substituindo aqui, ó, tá? Eu vou ter o limite, ó, x2 menos x menos 6. É x menos 3 vezes x mais 2, ó. X menos 3 vezes x mais 2, produto desses dois. E o x2 menos 4x mais 3 é x menos 3 vezes x menos 1, é produto desses dois. Tá? E aí eu posso simplificar o x menos 3. Ó. Então vai ficar o limite de x mais 2 sobre x menos 1 quando x tende a 3. E aí substitui, ó, 3 mais 2, 3 menos 1, 5 meios. Tá? Barbadinha. Vocês vão ver que nos polinômios, toda vez quando eu substituir o valor para o qual tende, tá? Der 0, tá? X menos aquele valor vai ser o fator que a gente vai ser comum nos dois que a gente vai cancelar. Isso sempre acontece nos polinômios. Tá? Vamos ver a letra E. Limite de menos 2x mais 8 sobre x2 menos 16 quando x tende a 4. Tá? Veja que se eu substituir direto aqui, ó,
Menos 2 vezes 4 mais 8, 4 ao quadrado menos 16, se fizer a substituição direta, ó, que vai dar menos 8 mais 8, 16 menos 16, vai dar 0 sobre 0. Tá? Indeterminado, tem que modificar a função. Então vamos ver, ó, como é que a gente vai modificar. Veja que aqui em cima, né, eu posso colocar o 2 em evidência, né, ou menos 2. E aqui eu tenho diferença de 2 quadrados. Então, ó, eu coloquei o menos 2 em evidência. Ao colocar em evidência, para achar o que vai no parênteses, eu divido cada termo desse aqui pelo menos 2. Então, menos 2x dividido por menos 2 dá x. 8 dividido por menos 2 dá menos 4. E x2 menos 16, diferença de 2 quadrados, vai dar o produto da soma pela diferença. X menos 4 vezes x mais 4. E aí o x menos 4 simplifica. Então vai dar o limite de menos 2 sobre x mais 4 quando x tende a 4. Aí substitui, ó, x por 4, menos 2 sobre 8 ou menos 1 quarto. Tá? Barbadinha. Vejam a álgebra de novo aqui. Tá? O f, ó. Tá? Essa já é um pouquinho mais complicada, tem que pensar mais. Ó. O limite quando x tende a 4 da raiz de x menos 2 sobre x menos 4. Se eu fizer a substituição direta, raiz de 4 menos 2 sobre 4 menos 4. Ó. Raiz de 4 é 2, menos 2 dá 0, e 4 menos 4 dá 0. Indeterminado. Modificar a função. Tá? Então, vamos ver como é que a gente modifica a função quando tem raiz. Sempre quando tiver raiz aqui, tá? Pode acontecer a raiz do numerador, como essa aqui, ou aparecer no denominador. O que a gente faz? A gente racionaliza, tá, aquele termo da fração que contém a raiz. Então, eu vou racionalizar o numerador aqui. E para racionalizar uma subtração ou uma soma, a gente multiplica o numerador e o denominador pelo conjugado daquele que eu quero racionalizar. Então, o conjugado da raiz de x menos 2 é raiz de x mais 2. Se aqui fosse raiz de x mais 2, o conjugado é raiz de x menos 2. É sempre sinal trocado. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de x mais 2. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Fica raiz de x menos 2 vezes raiz de x mais 2. E x menos 4 vezes raiz de x mais 2. Tudo entre parênteses. Tá? Por que isso? Porque se eu pegar o conjugado, isso aqui vai dar o produto da soma pela diferença. Tá? Veja que o produto da soma pela diferença que a gente fez aqui, ó, ele vem do quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ó. X ao quadrado e 4 ao quadrado, 16. Então, se eu elevar ao quadrado a raiz de x, vai cancelar a raiz, vai desaparecer. Então, eu racionalizo o numerador. Então, isso aqui vai ficar o quadrado do primeiro, a raiz de x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 2 ao quadrado. E aqui embaixo eu não mexo, eu deixo por enquanto como tal. Tá? E aí, raiz de x ao quadrado fica x, e 2 ao quadrado é 4, ó, fica x menos 4. E olha que interessante, ó, x menos 4 e x menos 4 eu posso simplificar. Então, vai ficar 1 sobre raiz de x mais 2, quando x tende a 4. Barbadinha, agora é só substituir, ó. Fica 1 sobre raiz de 4 mais 2, raiz de 4 é 2 mais 2, 4, 1 quarto. Barbadinha. Veja o outro, ó. Limite da raiz de x mais 1 menos 2 sobre x menos 3 quando x tende a 3. Também com raiz, ó. O conjugado aqui, ó, é raiz de x mais 1 mais 2. Tá? Veja, se eu substituir direto aqui, ó, vai dar 0 sobre 0, ó, fazendo a substituição. Tá? Então, eu tenho que modificar a função. Tá? Então, multiplicando pelo conjugado. Ó, tá? O conjugado é a raiz de x mais 1 mais 2, em cima e embaixo. Ó, tá? E aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. Tá? Então, vai ficar o quadrado do primeiro, quadrado da raiz de x mais 1, menos o quadrado do segundo, 2 ao quadrado. E aqui embaixo eu deixo como está. Ó. Fica assim. Tá? E aqui raiz de x mais 1 ao quadrado fica x mais 1. Ó, tá? E menos 4, 2 ao quadrado. E embaixo não mexo. Vejo que 1 menos 4 é menos 3 aqui. Ó. Tá? Então vai ficar o limite de x menos 3 sobre x menos 3, que multiplica a raiz de x mais 1 mais 2. E a x menos 3 simplifica. Então fica 1 sobre raiz de x mais 1 mais 2. Aí substitui o x por 3. Ó. Tá? 3 mais 1 aqui é 4. Raiz de 4 é 2. Mais 2 dá 4. Tá? Então fica 1 quarto. Tá? Barbadinha. Tá? Letra H, ó, limite de x menos 3 sobre a raiz de x mais 6 menos x. Agora a raiz está no denominador. Tá? Veja, se eu fizer a substituição direta, substituir o x, ó, por 3, vai ficar 3 menos 3 dá 0. Aqui 3 mais 6 é 9, raiz de 9 é 3, 3 menos 3 dá 0, indeterminado. Modificar a função. Tá? Então aqui eu vou racionalizar aqui embaixo.
Então, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de x mais 6 mais x. Tá? Então, repito aquela fração ali e multiplico em cima por raiz de x mais 6 mais x e embaixo por raiz de x mais 6 mais x. Tá? Então, fazendo o produto aqui, no numerador eu deixo indicado aqui, ó, x menos 3 vezes raiz de x mais 6 mais x. E aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro, raiz de x mais 6 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, x ao quadrado. Tá? Então, aqui vai ficar x menos 3, raiz de x mais 6 mais x. E aqui ficou, cancela a raiz com o quadrado, x mais 6 menos x2. Veja que agora não apareceu o x menos 3, né? Veja, então aqui não tem o que cancelar. Então vamos tentar fazer direto, vamos fazer mentalmente. Se x é 3, aqui em cima, ó, 3 menos 3 aqui dá 0. E 0 vezes isso aqui dá 0. Tá? Então aqui em cima dá 0 se eu substituir por 3. Então se eu substituir por 3 aqui também, ó, 3 mais 6 dá 9. E aqui 3 ao quadrado é 9. 9 menos 9 também é 0. Então continua dando indeterminado. Eu tenho que modificar. Tá? Então, ó, aqui eu tenho um polinômio. Ó, tá? Se eu colocar em ordem, é menos x2 mais x mais 6. E esse polinômio, quando eu substituir por 3, deu 0. Não é isso? Então, significa que esse polinômio é divisível por x menos 3. Então, vamos fazer a divisão aqui. Ó, tá? Menos x2 mais x mais 6 dividido por x menos 3. Veja que eu pego o polinômio e coloco em ordem decrescente de grau. Tá? Então, fazendo como antes, ó, pego o maior grau daqui com o maior grau daqui. Então, menos x2 dividido por x dá menos x. Ó. Aí eu multiplico pelos dois. Menos x vezes x dá menos x2. Como aqui eu vou subtrair, vai ficar mais x2. Menos x vezes menos 3 dá mais 3x. Como eu vou substituir aqui, vai ficar menos 3x. Tá? E aqui vai anular, menos x2 mais x2. 1x menos 3x é menos 2x. Agora abaixo o 6 e vou continuar a divisão. Menos 2x dividido por x é menos 2. E menos 2 vezes x é menos 2x. Passa para cá, mais 2x, que eu vou diminuir. E menos 2 vezes menos 3 é mais 6. Passa para cá, menos 6, porque eu vou diminuir. Tá? Então aqui, ó, cancela, aqui cancela, vai dar resto zero. Tá? Então, no lugar do x mais 6 menos x2, eu posso colocar x menos 3 vezes menos x menos 2. Daí vai aparecer o x menos 3 para a gente cancelar. Ó. Tá? Então, vai ficar o limite, né? Repito aqui em cima, e no lugar desse polinômio, ó, x menos 3 vezes menos x menos 2. Aí eu cancelo x menos 3, tá? E fica raiz de x mais 6 mais x sobre menos x menos 2. E substituir agora por 3. Ó. Tá? Raiz de 3 mais 6 mais 3 sobre menos 3 menos 2. Tá? Aqui, ó. 3 mais 6 é 9, raiz de 9 é 3, mais 3 dá 6. E menos 3 menos 2 é menos 5. Então fica menos 6 quintos. Barbadinha. Tá? Letra I, ó. Limite quando x tende a menos 2, de x3 mais 2x2 menos x menos 2 sobre x2 menos 3x menos 10. Tá? Se eu substituir o x por menos 2, veja, cuide que é negativo, sempre bota parênteses quando é negativo. Então vai ficar menos 2 na terceira, mais 2 vezes menos 2 ao quadrado, menos 2, menos 2. Ó. Sempre entre parênteses. E aqui, ó, menos 2 ao quadrado, menos 3 vezes menos 2, menos 10. Menos 2 na terceira é menos 8. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2, 8. Menos e menos aqui vai dar mais 2, menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6, menos 10. Então, aqui em cima, ó, menos 8 mais 8 dá 0. 2 menos 2 dá 0. 4 mais 6 é 10, menos 10 é 0. Indeterminado tem que modificar a função. Tá? Então, né, vamos fazer a divisão. Né? Aqui, ó, eu vou dividir, tá, o x3 mais 2x2 menos x menos 2 sobre x mais 2. Por quê? Quando eu substituir por menos 2 no polinômio aqui em cima, ó, deu 0. Então, significa que esse polinômio é divisível por x menos o valor que ele tende. Então, como já é menos 2, vai ser x menos menos 2, x mais 2. Veja que aqui o x tende a mais 3. Então, é x menos o valor. Então, x menos 3. Tá? Então, ó, pego o termo de maior grau, divido pelo maior grau aqui. x3 dividido por x dá x2. Aí multiplico pelos 2. x2 vezes x dá x3, passa para cá. Como eu vou subtrair, fica menos x3. x2 vezes 2 dá 2x2. Subtraindo aqui, menos 2x2. Tá? Aí aqui cancela e aqui também cancela. Tá? E aí eu baixo, né? Aqui dá 0. Aqui eu baixo menos x menos 2. E continua a divisão. Ó. O maior grau aqui,
Menos x dividido por x dá menos 1. Tá? E aí o menos 1 multiplica os dois. Menos 1 vezes x dá menos x. Menos x com menos fica mais x. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Né? Menos 2 com menos daqui vai ficar mais 2. Então aqui, ó, cancela o x e cancela o 2, vai dar resto zero. Então a fatoração desse polinômio aqui em cima é x mais 2 vezes x2 menos 1. Tá? Tá? Continuando agora aqui, ó. Tá? Então vai ficar o limite de x mais 2 sobre x2 menos 1, que é esse polinômio aqui, tá? Sobre x mais 2 vezes x menos 5. Tá? Quer dizer, se eu dividir o x2 menos 3x menos 10 sobre por x mais 2 aqui, eu vou encontrar x mais 2 vezes x menos 5. Tá? Esse eu vou deixar vocês pensarem. Tá? Então eu simplifico o x mais 2, vai ficar o limite de x2 menos 1 sobre x menos 2. Aí faço substituição direta, ó, entre parênteses, aqui, ó, menos 2 ao quadrado menos 1 e menos 2 menos 5. Tá? Então vai ficar 4 menos 1, aqui dá menos 7, vai ficar menos 3 sétimos. Tá? Então, barbadinha. Então inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário.